Glória a Deus, boa noite a todos. Você pode se assentar. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Por favor, faça um sinal com sua mão. Se você nos visita hoje pela primeira vez, todos da casa, algum visitante que eu não estou vendo, por favor, levante sua mão bem alto lá atrás. Seja muito bem-vindo. Você vai receber uma ficha com uma caneta que você pode preencher ao término do culto. A caneta é uma lembrança e a ficha é para nós fazermos o contato durante a semana. Seja muito bem-vindo. Você é bem-vindo nessa casa, assim como todos que estão aqui são bem-vindos nessa igreja, nessa casa, nessa família, para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Amém? Tem algum visitante que não recebeu a ficha? Faz um sinal com a mão, por favor. Glória a Deus. Quantos estão desejosos pela palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus por isso. Meu desejo hoje é pregar a palavra que o Senhor pôs e colocou no meu coração. E são palavras de Jesus Cristo, que estão escritas lá em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. Mateus capítulo 13 é um capítulo muito importante da Bíblia. E nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se desejar acompanhar no telão, Mateus 13, 24. Jesus contou-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma semente mais ou menos, uma boa semente em seu campo. Versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 36. Aqui é a explicação dessa parábola. Versículo 36. Os discípulos chegando a Jesus e pediram. Então a multidão deixou Jesus e foi-se para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tem alguém que tem ouvido aqui essa noite? Amém. Então ouça a palavra do Senhor. No capítulo 13 de Mateus, são as parábolas do reino de Deus. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Todas essas parábolas estão relacionadas ao reino de Deus. E é engraçado que no começo do capítulo 13, Jesus fala que ele falava por parábolas, para que as multidões não entendessem o que ele estava falando. Por que elas não entenderiam o que Jesus estava falando? Porque o coração das pessoas estava endurecido
para receber e para ouvir a palavra do Senhor. É por isso que ele conta essa parábola 2 vezes, uma para a multidão e outra explicando para os discípulos. A Bíblia diz que Jesus entrou num barco, porque as multidões, ao ouvirem sobre Jesus, elas queriam conhecer sobre Jesus, elas queriam ver se realmente o que elas ouviam era verdade. Por exemplo, você está aqui nessa noite num culto. O porquê você está aqui? Certamente porque um dia você ouviu falar sobre Jesus, por isso você está aqui. E talvez você tenha um anseio dentro do seu coração, que só o Senhor saiba, e o teu desejo essa noite é que o Senhor satisfaça o anseio do seu coração. E é assim, pela face da terra, pessoas em todos os lugares da terra ouvem falar sobre Jesus, e elas vão para lugares onde a palavra do Senhor ela é ministrada. Então foi assim com Jesus. A fama de Jesus havia se espalhado, Jesus havia operado sinais, Jesus já havia iniciado o seu ministério. A Bíblia diz que naquela praia estava cheia de pessoas. Jesus entra num barco, fica a certa distância, e ele fala para a multidão. A Bíblia diz que Jesus estava sentado, as multidões estavam em pé, ouvindo as palavras do Senhor. E olha que interessante, as pessoas ouviam a palavra do Senhor, mas elas não compreendiam a palavra do Senhor. Jesus falava por parábolas. Eles viam e não viam, ouviam e não entendiam. Talvez quantas pessoas elas ouvem a palavra de Deus, mas por ter o coração endurecido, elas não recebem a palavra de Deus. Que nessa noite eu e você possamos receber a palavra do Senhor. Que essa noite a palavra que o Senhor Jesus nos deixou aqui, ela possa entrar no nosso coração e fazer morada, transformação, mudança. E aqui Jesus ele está falando sobre o reino de Deus. Talvez o assunto mais incompreendido daquela época, talvez um dos assuntos mais incompreendidos nos dias de hoje. Se eu perguntar para você o que é o reino de Deus, será que nós sabemos responder essa pergunta com facilidade? Ou nós teríamos dificuldade em falar sobre o que é o reino de Deus? O que serve o reino de Deus? Para que o reino de Deus? Porque Jesus veio para instalar, trazer para a terra o reino de Deus. Ele ensinou em Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Diante de Pilatos, Jesus ele fala, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Se eu quisesse eu orava ao meu Pai, e Ele mandava os anjos para me libertarem. O reino de Deus não é daqui. O reino de Deus ele subsiste para todo sempre, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O reino de Deus não muda. Os reinos da terra vêm e vão, reinos crescem e reinos caem, mas o reino de Deus permanece para sempre, e é esse reino que Jesus está falando aqui. E talvez por isso ele era muito incompreendido, porque nós ao pensarmos em Deus, nós ao pensarmos na palavra de Deus, nós ao pensarmos em Jesus, nós pensamos somente nas coisas daqui, mas o reino de Deus não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Paulo disse, a nossa esperança em Deus são apenas para as coisas dessa terra. Nós somos os mais miseráveis de todas as pessoas, porque o reino de Deus ele não é a respeito somente das coisas aqui da terra, também a respeito das coisas aqui da terra, mas o reino de Deus é do céu. Ele começa no céu e ele termina no céu, e é para lá que nós vamos voltar. É para lá que todos aqueles que estão no reino de Deus vão voltar um dia. Se nós não cremos na eternidade, se nós não cremos na vida eterna, não tem sentido nós buscarmos a Deus, não tem sentido nós crermos na palavra de Deus, porque Jesus ele fala a respeito do reino, Jesus ele fala a respeito de uma vida eterna, Jesus ele fala, queria preparar-nos um lugar. E é isso que ele está falando aqui em Mateus capítulo 13, ele fala várias parábolas, que se nós fôssemos falar todas elas, nós gastaríamos muito tempo, mas nós iríamos ver a profundidade daquilo que está escrito aqui. Por exemplo, uma pessoa encontrou um tesouro escondido num terreno, e ela esconde aquele tesouro novamente. Ele vai e vende tudo o que tem, e compra aquele terreno, porque ela achou um grande tesouro.
O tesouro é o reino de Deus. O vender tudo é a nossa vida. Nós abrimos mão da nossa vida para adquirir um terreno que tem o reino de Deus. O reino de Deus é digno de nós abrirmos mão da nossa vida. Jesus ele está explicando que o reino de Deus é digno de nós entregarmos a nossa vida, de nós dedicarmos a nossa vida, de nós ansiarmos por esse reino. E aqui, essa parábola em especial que nós vamos ver hoje, a parábola do joio e do trigo, que está aqui projetado, é uma parábola que ela resume a história da humanidade, porque ela fala sobre filiação, filhos, ela fala sobre origem, quem plantou, ela fala sobre destino, como será o final. Então, de certa forma, essa parábola, ela é um resumo da ópera, ela é um resumo da nossa história aqui na terra. E por que eu creio que essa parábola é importante para os nossos dias? Porque talvez nós gastamos a nossa vida muito preocupados no hoje, no aqui e no agora. Nossos olhos estão somente como se fosse um olhar míope, um olhar fixo em algo, e nós não conseguimos compreender o todo. Só que Jesus ele fala sobre o reino de Deus, e é algo que eu e você precisamos considerar, é algo que eu e você precisamos nos importar, e é algo que eu e você precisamos desejar, porque cada dia que nós acordamos, é um dia a menos na terra, e é um dia mais próximo para a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas vai ter um dia que o game over, a linha de chegada vai chegar para todos nós. Para alguns game over, para outros game win. Você venceu o jogo, você completou a carreira, você ganhou, você venceu, porque a Bíblia diz que ao vencedor darei o direito de sentar à direita, à destra de Deus. Nós temos uma promessa da parte de Deus, de sermos resgatados. E Jesus ele está falando isso nessa parábola. Ele está falando para pessoas que tinham necessidades. Ele está falando para pessoas que estavam lá buscando uma cura, estavam buscando uma restauração, que haviam anseios na alma. E Jesus ele prega e fala sobre essa parábola. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui: será que todos são filhos de Deus? O que você acha? Sim ou não? Não. Todos são filhos de Deus? Não. E o inimigo ele é muito astuto. Há um conceito, digamos assim, um senso comum, em que as pessoas falam ou creem: todos nós somos filhos de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 38 de Mateus capítulo 13. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino de Deus, e o joio são os filhos do maligno. Então Jesus nessa parábola ele nos ensina que há duas filiações. Nem todos são filhos de Deus. Uns são filhos de Deus e outro são filhos do maligno. Essa é uma característica interessante a respeito aqui de Mateus capítulo 13, porque você vai perceber que há dois caminhos, há duas filiações, há dois destinos para nós: ou é céu ou é inferno. É o que a Bíblia diz. Há dois caminhos, e Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Versículo 40, você pode deixar projetado por favor em Mateus 13, que nós vamos ficar bastante aqui. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. Então o joio no final, ele vai ser recolhido, ele vai ser separado do meio do trigo. O trigo e o joio estão juntos, mas no final eles serão separados. É dois destinos. E como nós vimos no versículo 24, não precisa abrir, a semente é semeada pelo Filho do Homem, e a semente é boa. Ele semeou uma boa semente. Mas aí nós podemos perguntar a respeito disso: nem todos são filhos de Deus, mas como eu faço para me tornar filho de Deus? Porque lá em Gênesis capítulo 1 nós percebemos a entrada do pecado no mundo. Todos nós aprendemos isso, talvez como criança, como adulto. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Então nenhum de nós é digno
de ser considerado filho de Deus. Nenhum de nós, pelas nossas boas obras, pelo que nós fazemos, nós não somos considerados dignos pelas nossas posses, por aquilo que temos. Nós não somos considerados dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas em João capítulo 1, no versículo 11, não precisa abrir, a Bíblia diz: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Todos, mas a todos quanto receberam, qualquer que seja, quem quer que seja que receba o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Quem recebe Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos na vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu e você nos tornamos filhos de Deus. Mas para isso eu e você precisamos receber a Cristo na nossa vida. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele veio e todos os que receberam, Deus deseja que todos o recebam. Todos os recebam. Talvez essa mensagem para um possa ser a melhor mensagem, para outro possa ser a pior mensagem. Por quê? Porque um recebeu e outro não. E nós não sabemos, porque o joio é parecido com o trigo. Eles crescem juntos, eles andam juntos, eles são semelhantes, mas um tem Cristo, o outro não tem Cristo. E o único caminho para nós herdarmos a vida eterna, sermos filhos do reino, como diz nessa parábola, é se nós recebermos Jesus na nossa vida. Se nós ouvirmos essa palavra, nós crermos nessa palavra e nós recebermos Jesus na nossa vida, não há outro caminho, não há outro. A Bíblia diz: Jesus veio para o seu povo não o reconheceu, pelo contrário, o crucificou e o pregou numa cruz. Mas a todos nós que cremos no nome do Senhor, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você sabe o que é isso? Um Deus tão grande, um Deus invencível, um Deus que não muda, um Deus que te criou, um Deus que sabe o teu ontem, sabe o teu hoje, sabe o teu amanhã. Ele conhece todos os seus dias, Ele sabe os dons, Ele sabe os propósitos, Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Esse Deus, você tem o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Se nós entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus, todas as coisas que nós corremos atrás, nós nos preocupamos, elas começam a se tornar tão vazias, porque o nosso Deus, o nosso Pai é o Criador. Ele nos formou, Ele sustenta o mundo na palma das suas mãos. Ele deu limite aos mares. Ele falou: é até aqui, o mar o obedece, os ventos o obedecem. Tudo está sujeito à palavra de Deus. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, os animais, as plantas, o céu, a terra, as estrelas. Ele chama pelo nome. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, e nós temos o direito, se recebermos a Cristo, de sermos chamados filhos desse Deus. Jesus, Ele está falando que há duas filiações, e é da vontade de Deus, que eu e você sejamos adotados nessa família. Ele entregou o seu filho, Ele morreu naquela cruz, porque Ele te ama. Deus nos ama de uma maneira incondicional, uma maneira que nós não podemos entender. Não são todos que são filhos de Deus, mas a todos os que receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não tem uma pessoa nessa terra que tem o desejo de receber Jesus que Ele o rejeite. O Senhor amou a todos, não importa o teu erro, não importa a tua falha. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre si o meu fardo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O Senhor nos convida nessa noite a ir até Ele. É da vontade de Deus, que eu e você recebamos Jesus. A aparência engana. O trigo parece joio, o joio parece trigo, mas o que importa é o interior. O que importa é o fruto, o que importa é o fim das coisas. Como nós lidaremos com o joio? Duas coisas. O agir do inimigo é uma delas. Vamos ver o versículo 25.
enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Olha que interessante isso. Essa é um assunto que eu e você precisamos ter muita sabedoria. Há quem diga que não tem mais cadeira no inferno. Você sabe por quê? Não tem mais cadeira no inferno? De tanto que o diabo se levantou. Eu e você não podemos pensar na nossa vida que tudo é o diabo. Não é tudo na nossa vida que é o diabo, mas também não é nada que é o diabo. O diabo, ele é astuto. Ele semeou enquanto todos dormiam, quando ninguém via. E é assim que ele tenta agir na nossa vida. Enquanto Jesus morreu por você publicamente, enquanto Jesus falou do amor dele por você publicamente, enquanto Jesus veio nessa terra publicamente e te recebeu publicamente, o inimigo, ele semeou de noite. É sutil, você não percebe. Ele vem pelas beiradas, comendo pelas beiradas, igual diz aquele versículo. Tem aquele outro ditado: o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. E assim como tantos outros ditados. Nós não podemos pensar que tudo na nossa vida é o diabo, porque tem coisas na nossa vida que são escolhas nossas, escolhas ruins, e nós precisamos saber lidar com as consequências, e pedir e clamar pela misericórdia de Deus. Mas também nós não podemos considerar que nada na nossa vida é o diabo, porque ele é astuto. Ele usou inclusive Pedro para falar contra o propósito que Jesus tinha de morrer naquela cruz. Ele usou um discípulo, ele usou alguém de perto. E o diabo, ele é astuto. A Bíblia diz em Gênesis que a serpente, o mais astuto dos animais, se apresentou a Eva, quando ela estava longe de Adão, quando ela estava sozinha, quando ela estava vulnerável, e falou: olha, se você comer, Deus não falou que não é para comer porque Ele quer o bem de vocês, mas é porque você vai se tornar igual a Ele, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Ele é astuto, ele usa meias verdades, ele fala uma verdade encapada com uma mentira. Foi assim que ele fez com Jesus no deserto. Faça com que essas pedras se transformem em pão, pule do pináculo do templo, se prostrar do me adorar, te darei todos esses reinos. O diabo, ele é astuto, e nós precisamos considerar, nós precisamos estar atentos para as suas artimanhas, porque se o desejo de Deus, se é da vontade de Deus que eu e você sejamos filhos de Deus, o desejo do inimigo é que eu e você não sejamos filhos de Deus. O desejo do inimigo é nos fazer e nos ver caídos, derrotados, frustrados, longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, longe daquilo que Deus nos criou para sermos. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, não precisa abrir: sejam sóbrios, atentos, vigilantes, sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo significa, a palavra diabo significa adversário, anda em derredor, porque o Filho de Deus, o diabo não pode tocar, a não ser que o Filho de Deus dê uma abertura, a não ser que o Filho de Deus dê uma brecha. Então o diabo, ele anda rondando, ele anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém que ele possa devorar, alguém que ele possa tragar. Ele é astuto, ele é sutil, ele monta ciladas. Por isso que eu e você hoje e sempre precisamos andar sóbrios e vigilantes. E como nós fazemos isso? Buscando a Deus diariamente, estando próximos de Deus diariamente, buscando a palavra de Deus diariamente. A Bíblia diz, Jesus ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, basta a cada dia o seu próprio mal. Não andei ansiosos por coisa alguma, porque o Pai de vocês sabe o que vocês necessitam. A cada dia basta o seu próprio mal. Por isso busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos medos, nossos traumas, nosso afastamento de Deus, pode ser brechas que nós damos para que o inimigo atue e haja na nossa vida. Ele é sutil, ele age de noite, ele age enquanto nós dormimos, ele semeia enquanto nós dormimos. Às vezes nós nem percebemos, porque enquanto a semente está debaixo da terra, nós não sabemos o que é trigo e o que é joio, nós não sabemos. Nós sabemos conforme o andar da carruagem vai, conforme vai crescendo, você vai falando: poxa, não é igual.
Tem a tela aqui? O joio e o trigo. Ó, esse aqui é o trigo, esse aqui é o joio. O joio, ele é inflexível. O joio, ele é ereto. O joio, ele é estéril, não tem fruto. O trigo, ele é maleável. O trigo tem fruto. Eles estão do lado, um do outro. Mas um é inflexível e o outro é flexível. Um se curva, o outro não se curva. Um tem fruto, o outro não tem fruto. E a Bíblia diz que um é semeado por Deus e o outro é semeado pelo diabo. Ninguém acorda pensando assim, não, hoje eu vou ser servo do diabo. É uma palavra forte de se ouvir. Ninguém acorda pensando nisso. Mas o diabo, ele semeia de noite. O diabo, ele age com astúcia. Nós precisamos andar sóbrios e vigilantes. Nós não podemos valorizar demais e não podemos valorizar de menos. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Porque qual que é o perigo de nós valorizarmos demais? Você valorizar mais o que o diabo diz do que o que Deus diz. Porque se Deus diz que Ele tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano. E não tem nada que o diabo possa fazer para impedir esse plano de se cumprir. Não tem nada. E nós precisamos crer e confiar nisso, mesmo que o inimigo se levante. Só que também, se nós não valorizarmos de menos, nós podemos estar vulneráveis para cair em uma de suas ciladas. Porque você pensa, não, eu estou com Deus, eu posso fazer o que eu quero, que Deus vai me guardar. Mas também não é assim. Nós precisamos andar sóbrios e vigilantes. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Amém? Quantos entendem isso? O que fazer com o joio? Então o Senhor falou que é o joio e o trigo. Vamos pegar e vamos arrancar o joio. Não é isso o que o Senhor nos ensina. Olha o versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio, como foi falado, ele demora para aparecer. Ele demora. Na época de dar fruto, meu Deus, é no fim. Deixa o joio, versículo 29. Ele respondeu, pediram, vamos arrancar para Jesus? E Jesus falou, não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. O meu e o seu papel não é arrancar, não é ceifar. O meu e o seu papel, como Jesus falou na parábola anterior, a parábola do semeador, é semear a palavra de Deus. O meu e o seu papel é semear a palavra de Deus. O que a palavra de Deus vai gerar, não é com nós. O colher não é com nós. Mas nós temos que crer que haverá uma colheita. Jesus deixa isso bem claro no versículo 41. Olha o que ele diz. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e a todos os que praticam o mal. Então, no fim, os anjos vão ser os ceifeiros. E essa aqui é a melhor colheitadeira do mundo. Ela consegue separar com perfeição o que é trigo e o que é joio. Não tem um que vai ser peneirado injustamente, erroneamente. O joio vai para um lado e o trigo vai para o outro. O que nós precisamos fazer? Esperar e semear a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, é porque ainda há esperança de Deus mudar o meu e o seu coração. Não há causa impossível para Deus. Não há coração endurecido que Deus não possa amolecer. Não existe pessoa impossível que Deus não possa agir, transformar e trabalhar. Porque quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos pediram, Senhor, então quem que pode ser salvo? E Jesus falou, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível Ele fazer a obra na minha e na sua vida. Eu e você só precisamos recebê-lo no nosso coração. Para nós encerrarmos, versículo 41, olha a diferença do joio e do trigo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles tirarão do reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal, todas as pessoas que praticam o mal,
e fazem os outros caírem no pecado são considerados o joio dessa parábola. Versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pode deixar nesse texto. Os justos brilharão. Aqui nós podemos cair no engano. Então é só eu fazer o bem. É só eu fazer as coisas certas. Mas não tem um só que é justo diante de Deus. A Bíblia diz: Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Todos nós estávamos no grupo daqueles que praticam o mal. Porque se for fazer um pente fino, eu e você, todos nós temos algo do que nos envergonhar. Temos atitudes, pecados, falhas que fazem nos envergonhar. Mas é através do Evangelho de Jesus Cristo que a minha e a sua vida são transformadas. A palavra Evangelho, ela significa boa notícia, boas novas do reino de Deus. Jesus, ele veio para instaurar o reino de Deus aqui na terra. Jesus veio para fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Nós havíamos nos separado de Deus, rompido com Deus, mas Jesus veio nos ligar, veio nos enxertar, veio nos dar uma nova vida, um novo caminho, uma nova esperança. Para Deus tudo é possível, e essa é a obra que o Senhor, ele deseja fazer, e é através do sangue de Jesus que eu e você somos considerados justos diante de Deus. Não é através do que nós fazemos que nós somos considerados justos diante de Deus, mas é através do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida que nós somos considerados justos. Deus, ele olha, esse tem o sangue, esse é justo, esse não tem o sangue, esse não é justo, esse pratica o mal. E como eu faço para ter o sangue de Jesus na minha vida? Recebendo a Cristo na sua vida. A todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Receba a Cristo, confesse a Cristo no seu coração, e você vai ser revestido pelo sangue de Jesus, e você vai perceber que a sua vida não será mais a mesma, e você vai perceber que aquilo que você fazia, você já não faz mais. Os pensamentos que você tinha estão sendo transformados. Aquilo que você fazia antes sem medo algum, sem culpa alguma, agora o Senhor começa a te constranger com o amor dele. O Espírito Santo começa a habitar no seu coração, e ele começa a te capacitar para vencer aquilo que antes era o motivo do seu tropeço. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61, versículo 7, que em lugar da vossa vergonha exultareis dupla honra, porção dupla exultareis, aqueles que são considerados justos diante de Deus. O lugar da tua vergonha, Deus, ele deseja te dar dupla honra, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas olhem para você e vejam: há um Deus vivo, existe um Deus ainda que opera e transforma vidas. Elas não têm como negar, não terão como negar aquilo que Deus fez, está fazendo e fará na minha e na sua vida. O trigo tem fruto, o joio não. E qual que é o fruto que nós temos? Gálatas 5, 22, 23, não precisa abrir. Mas o fruto no singular do Espírito é um fruto só que nós damos, com várias ramificações, digamos assim. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito começa a se manifestar na minha e na sua vida a partir do momento que Jesus começa a morar no meu e no seu coração. Nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, a Bíblia fala sobre a obra da carne. Isso é muito intrigante para mim, porque o Espírito traz fruto, mas a carne, ela traz obra. Não é frutos da carne, é obra da carne, é esforço, é labor, é dificuldade. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, é o fruto que aflora, que nasce. E eu pergunto para você: você já viu uma árvore gemer para dar fruto? Você já viu uma árvore tremer para dar fruto? Você já viu uma árvore fazer esforço para dar fruto? Não. O fruto, ele é natural. O fruto, ele é consequência. Então fique em paz. Você pode falar para mim: você não sabe quem eu sou, você não sabe a minha história, você não sabe os meus pensamentos. Eu não sei, mas eu sei que todo aquele que recebe a Cristo e o Espírito Santo começa a morar dele, o fruto do Espírito começa a se manifestar. E não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pela tua inteligência, mas é porque agora o Senhor Jesus, ele mora dentro de você. E esse fruto com esses ramos, com essas ramificações, começam a aflorar, começam a brotar, começam a aparecer quando você menos
espera, é obra do Senhor na minha e na sua vida, porque a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus, Ele não desiste de você, Ele começou, Ele vai terminar. Creia, permaneça, seja fiel, porque Deus começa, Ele termina. Talvez você esteja pensando em desistir, talvez você esteja pensando que não dá mais, mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Permaneça, permaneça. Olha, para nós concluirmos, ainda no versículo 43, olha o que Jesus disse. Isso para mim é como se fosse a cereja do bolo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus, Ele não está falando essa parábola para condenar ninguém. Jesus não está falando essa parábola para matar ninguém. Mas no fim Ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Jesus fala isso, eu pergunto: qual é o desejo de Jesus para mim e para você, para nós, ao ouvirmos essa parábola, essa palavra? Que nós ouçamos. Porque ele termina falando: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se fosse assim: eu te falei, agora o que você vai fazer é contigo, mas eu espero que você ouça, eu espero que você viva, eu espero que você pratique. A Bíblia diz no Salmo 116, versículo 5: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Deus, Ele deseja nos salvar, Deus, Ele deseja nos abençoar, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus, Ele tem prazer em nos resgatar. A Bíblia diz que agradou ao Pai moer o Filho, porque Ele conseguia ver aqueles que seriam adotados na sua família. Deus, ao ver o seu Filho sendo sacrificado naquela cruz, Ele se alegrou, porque Ele sabia que através disso muitos outros seriam enxertados na família de Deus. Todo aquele que o receber, eu e você, que recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. No fim de tudo, a luta é pelo nosso coração. Provérbios 23, 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Diante disso, o que nos resta é nós decidirmos se o nosso coração nós vamos entregar a Deus, ou nós vamos decidir viver afastado de Deus. Não tem como, ao sermos expostos à palavra do Senhor, nós não tomarmos decisão. É impossível. Você pode até não gostar, mas você precisa decidir. Essa é a palavra do Senhor. São palavras de Jesus. Ele fala porque Ele ama, Ele fala porque Ele tem um futuro, Ele fala porque Ele sabe o que irá acontecer. E o desejo é que você tenha ouvidos e ouça. Eu convido a todos a se colocarem em pé. Eu confesso que eu fiquei relutante ao pregar e ministrar essa palavra, porque é uma palavra de certa forma de confronto, e eu tenho uma dificuldade com isso. Eu, Gabriel, é muito melhor eu vir aqui pregar que você cresça, que você avance, que você vai prosperar. Só que essa é a palavra de Deus, essas são palavras de Jesus, e o meu conforto ao ministrar essa palavra nessa noite é saber que essa é a palavra de Deus, e esse é o desejo de Deus para você nessa noite, que você receba o Senhor Jesus, que você permaneça no caminho de Jesus, independente do que você está passando, independente das dificuldades, independente das circunstâncias da vida. O Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe, e o Senhor, Ele deseja que eu e você entreguemos o nosso coração a Ele. Com isso eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite, você talvez aí, você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca falou: Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor, e hoje o Senhor falou contigo e você quer entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Senhor, minha vida é sua, eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho é seu. Eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu reconheço que eu sou falho e pecador, mas o Senhor tem a condição de transformar a minha vida. Eu gostaria de saber se você é essa pessoa, que você fizesse um sinal com a sua mão, que eu gostaria de orar com você.
Você que deseja receber o Senhor Jesus. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida pela primeira vez ao Senhor? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Faça um sinal com a sua mão. Se o Senhor tem falado com você, eu sei que o Senhor tem falado. Eu sei que o Senhor tem falado. E eu sei como foi difícil para mim entregar a minha vida para Jesus. Precisou alguns cultos eu relutando, mas o Senhor, Ele falou comigo. E quando o Senhor fala, nós não temos como fugir. Não tem como fugir. É aquilo que Jesus falou para Paulo na estrada de Damasco: resistir ao aguilhão só lhe trará a dor. Você só vai se machucar ao resistir à palavra do Senhor, porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Então, se tem mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, levante a sua mão. Glória a Deus. Eu quero orar pela aquela irmã. A igreja pode orar junto comigo.